Vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor essa palavra. Te pedimos, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso entendimento, abrir, Senhor Jesus, a nossa mente, para que venha a Tua palavra com revelação sobre nós. Nós não queremos ouvir palavras humanas, mas nós queremos ouvir a palavra do Senhor, que venha nos confrontar, que venha nos trazer clareza, mas que venha transformando as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aproveite também essa conferência para chamar todos aqueles que saíram da sua célula, que eu creio que Deus vai reavivar esses irmãos, amém? Ou não, amém? Você conhece alguém que esteve nos últimos tempos na sua célula e saiu? Levante sua mão, você conhece alguém? Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Fica com sua mão levantada, você conhece alguém nesse estado. Eu quero o seu compromisso de que você vai pelo menos ligar para essa pessoa e falar: irmão, vamos para a conferência. Chamar esse irmão, insistir com ele, incentivá-lo. Amém? Eu posso contar com você nisso? Amém? Eu posso contar com você nisso mesmo? Glória a Deus. Abre sua Bíblia no Salmo 23, versículo 6. Amém? Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Sabe, meu querido, a casa do Senhor, ela é conhecida nesse versículo em toda a Bíblia como a casa de misericórdia, casa de bondade, casa de alegria. Especificamente nesse versículo, a palavra de Deus diz que a casa do Senhor é um lugar de bondade e misericórdia. E a Bíblia fala que nós deveríamos habitar aí todos os dias das nossas vidas. Presta atenção. Só que o que acontece, irmãos? Nesses dias, nós podemos ver claramente que existem muitos crentes que estão vindo à igreja, mas não alcançam a misericórdia de Deus. Não alcançam a misericórdia. O que acontece? Vem para a igreja, mas continua doente, nunca é curado. Vem para a igreja, mas não prospera. Estou até tirando foto aqui. Vem para a igreja, mas continua na tribulação. Vem para a igreja, mas não avança no trabalho. A célula não multiplica. Sabe, continua num enrosco, em alguma situação, em alguma área. E não alcança a misericórdia. Esses dias, a minha filha ficou doente. Quando foi? Quinta-feira, né? Ela ficou doente. Quinta-feira. Sabe, eu cheguei em casa e eu orei por ela. Eu falei, ela vai ser curada no nome do Senhor Jesus. E ela estava com uns 38,5 de febre, mais ou menos. E eu pus a mão sobre ela e eu criei que Deus ia fazer. E eu terminei de orar por ela, nada aconteceu. Ela continuou com febre, ela estava meio sonolenta. Sabe, naquela hora eu orei e falei, Deus, por que que alguns são curados e outros não? Por que que eu impus as mãos sobre a minha filha e ela não foi curada? Sabe, eu perguntei para Deus, não questionando, porque eu sei que Ele é soberano e faz o que quer, quando quer, da forma que quer. Não foi esse o meu coração, mas querendo entender qual é o caminho para isso. Qual é o caminho para que ela fosse curada, para que o Senhor a curasse. Eu fiquei na hora olhando para ela, falei, ela é uma bebê, ela não tem como manifestar fé. Ela não sabe o que é isso. Eu lembro que eu olhei para ela, eu falei, eu vou manifestar fé por você. Eu continuei orando e a febre saiu. A febre saiu. Sabe, mas eu fiquei pensando nisso. Por que que muitas vezes alguns recebem algo de Deus, da misericórdia de Deus, e outros não? Por que que uns recebem disso e outros não? Por que que
Quantos hoje nos visitam aqui? Você que nos visita, levante sua mão. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo nesse lugar. Amém? Olha aqui para mim. Sabe, meu querido, você que nos visita, hoje essa palavra é para você. O que eu tenho para compartilhar é para você. Porque talvez você veja aqui angustiado, o coração, aquela angústia. Talvez é o último lugar que você ia procurar, é uma igreja, né? Mas eu creio que Deus te separou para estar aqui nessa noite. Você pensa que foi convidado por um homem, mas na verdade foi Deus que escolheu esse dia para que você estivesse aqui, para ouvir o que eu tenho para te dizer. Olha para mim aqui. Sabe, meu querido, eu fiquei perguntando por que alguns alcançam o favor de Deus e outros não. Porque não pode ser por mérito. Se for por mérito, o sangue de Cristo não tem poder. Se for porque você faz muitas coisas para Deus, um espírita também poderia exigir, porque faz talvez muito mais do que muito crente. Não é por mérito. Eu fiquei perguntando, falei, Deus, eu gostaria de ter revelação disso. Por que uns alcançam a misericórdia, outros não? Sabe, há um fato envolvido nessa palavra. Presta atenção, eu não pretendo me demorar com você. Eu gostaria muito da sua atenção. Há um fato envolvido nisso. Que Deus, Ele libera algumas coisas para alguns, e aparentemente falando, né? Não é assim que funciona 100%. Para outros não. Mas qual é a diferença, Adriano? Alguns aprenderam a andar num caminho para viver uma vida debaixo da graça, da misericórdia de Deus. E esses, olha para mim aqui, com todo amor e carinho que eu tenho pela sua vida, esses vão receber algo de Deus. Existem centenas de crentes em centenas de igrejas, até aqui no nosso meio, que vêm aqui todo sábado, todo domingo, e vivem vidas miseráveis, vidas que não vale a pena ser vivida, às vezes vida de opressão, depressão, tristeza, angústia, pressão, peso. Por quê? Quantos líderes talvez nós não temos aqui nessa noite que sentem cansados, pesados, pressionados, angustiados, talvez porque a célula não cresce, não avança, talvez porque tem alguém dando problema lá na célula, ele está preocupado, talvez porque não consegue agradar a Deus com a sua força. Quantos nós não temos aqui talvez? Não precisa levantar a sua mão. Quantos membros, quantas pessoas enxergam a igreja como a casa da misericórdia de Deus? Quantos enxergam a misericórdia de Deus? Quantos verdadeiramente vivem isso nas suas vidas? Não precisa me responder, olha para mim aqui. O que isso significa, Adriano? Significa, meu querido, que se você orar no nome do Senhor Jesus, já é. Mas quantos vivemos isso na realidade? Orar por um enfermo e ele ser curado. Orar para que a célula multiplique e ela multiplicar. Orar para que aquele seu vizinho, casca grossa, que mete um funk lá, converta e ele converte. Quantos verdadeiramente experimentam isso? Olha para mim aqui, ó. Nessa noite eu quero falar sobre isso. Sobre a casa da misericórdia de Deus. Olha para mim aqui. Eu vou te falar algo que verdadeiramente, meu querido, eu vou ser muito sincero com você. Verdadeiramente essa palavra é para mim também. Eu aprendi a viver toda a minha vida na misericórdia.
Ainda estou entrando nesse processo. Mas presta atenção no que eu tenho para te dizer. Na coisa que eu mais acredito nesses dias, a coisa que mais me alegra, a coisa que mais me faz viver em santidade, largar o pecado. Olha para mim, não querer o mundo, porque o mundo é tão atrativo, com o seu dinheiro, com as suas baladas, com o seu brilho. A coisa que mais me atrai a Deus não é saber que eu vou para o céu, porque isso já está determinado. Mas a coisa que mais me atrai é orar, que mais me atrai é jejuar, que mais me atrai é vir para a igreja e estar motivado. É saber que eu sou alvo da misericórdia de Deus. É saber que eu posso ser o que for. A Bíblia fala e tem uma promessa sobre a minha vida de que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Todos os dias elas estão novamente sobre nós. Todos os dias eu posso ser o que for, mas essa música que nós cantamos no começo, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim. A faculdade não me traz esperança, o ensino não me traz esperança, o seminário que eu faço não me traz esperança, o tanto que eu oro não me traz esperança. A única coisa que traz esperança de que eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja é porque eu estou em Cristo e eu sou alvo da misericórdia de Deus. Consegue me entender? Você consegue me entender nessa noite? Mas quantos verdadeiramente vivem nisso? Sabe por que as pessoas saem da igreja? Porque elas não experimentaram isso. Sabe por que tem dezenas de jovens que saíram da sua célula nesse final de ano? Trocaram talvez por uma namorada ou um namorado. Trocaram a igreja talvez por coisas fúteis, por assistir televisão, por preguiça, por jogo, talvez de bola, de videogame. Sabe por que muitas pessoas desanimam, muitos líderes deixam de ser líderes? Sabe por que muita gente que vai se tornar discipulador não pode mais, porque não respondeu? É porque ele não entendeu isso, ele não tem revelação disso. De que a misericórdia de Deus é tudo que você precisa da graça de Deus. A graça de Deus, ela foi aquilo que te salvou do inferno. Olha para mim aqui. Mas ela é aquilo que vai te enxertar no reino. Um dia eu e você, nós vamos estar reinando com Cristo. Por quê? Porque nós somos alvo da graça de Deus e vivemos debaixo dela. Mas quantos vivem isso de verdade? De verdade, no dia a dia, dependendo da graça, dependendo da misericórdia. Não precisa abrir, mas olha o que está escrito em Salmo 38:18. Perto do Senhor, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-o de espírito oprimido. Sacrifícios agradáveis a Deus são os espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Sabe qual que é a chave para você desfrutar? Olha para mim aqui, ó. Da graça de Deus, do melhor de Deus. Tem um caminho, tem uma porta, chamado quebrantamento. Só aqueles que são quebrantados vão desfrutar disso de Deus. Por quê? Por quê, Adriano? Sabe o que é quebrantamento? Eu vou te explicar hoje. Quebrantamento, na verdade, ele tem alguns aspectos, mas eu quero tratar só de um. Quebrantamento, sabe o que é? É quando você tem convicção clara de algo. Certeza absoluta de alguma coisa. E de repente alguém vem e te prova o contrário. E aí você, como você fica? Como você fica? Já passaram por essa experiência? Tenho certeza absoluta do que eu estou falando.
Esses dias eu vi um casal, e aí a esposa falou assim: eu dei a chave para você, o rapaz. E o rapaz falou: não, dei. Não, certeza absoluta. Estou convicto disso. Então mexe no seu bolso aí. O cara mexeu, a chave estava lá. Ah, e agora? E agora? Qual é o sentimento que bate? Sabe qual que é o sentimento que bate? Presta atenção. Só dois: a dureza ou o arrependimento. A dureza é quando a pessoa se posiciona dura. Fala: ah, eu sabia. Eu quis te enganar o tempo todo, mas eu sabia que a chave estava aqui no bolso. Sabia, já sabia. Você não sabe de nada. Eu é que sabia. Isso é dureza. Mas sabe o que é o quebrantamento? É quando a pessoa fala: me desculpa, você estava certo, estava errado, me perdoa. Eu não sabia o que estava falando. Presta atenção. Quebrantamento genuíno, que produz a misericórdia de Deus sobre a sua vida, ela é fruto do arrependimento genuíno. O que é arrependimento genuíno? Eu andava por aqui, eu estava indo para cá, eu estava caminhando nesse caminho, de repente alguém parou na minha frente, um líder, talvez um discipulador, talvez um pastor, talvez um cara lá na rua, talvez o meu chefe, talvez o próprio Deus falou comigo, de que esse caminho era o errado. Eu tenho duas posições: ou eu sou obstinado o suficiente para continuar nesse caminho, eu sou duro, ou nesse momento eu me arrependo daquilo que eu estava fazendo, daquilo que eu era. E o arrependimento, ele é o retorno e a volta para o caminho contrário. Quando você entra nesse arrependimento, juntamente com isso, é produzido dentro de você um quebrantamento. Quando Deus vê alguém que é quebrantado, presta atenção, essa pessoa experimenta da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Quando Deus consegue quebrantar você, flui de você a graça. Você entra na graça, porque com Deus não existe o outro. Ou você é lei com Deus, Deus ele é tão bom, que ele não recusa ninguém. Sabia disso? Só que tem duas portas para você chegar a Deus. Uma está lá no Velho Testamento, é chamada de lei. Fala comigo assim: lei. Está lá no Velho Testamento. Como que as pessoas já chegavam a Deus? Cumprindo a lei. Acorda aí, não dorme não. Vou pegar minha água aqui, se eu ver você dormindo, eu vou jogar em você. E existe um outro caminho. Qual é esse caminho? A palavra diz, Jesus disse: eu sou o caminho. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou o caminho. Por quê? Pelo caminho da lei ninguém pode se achegar a Deus. Ninguém pode cumprir a lei. A Bíblia fala que Deus olhou para o mundo e não encontrou ninguém justo. Eu também estava lá. Olha para mim aqui, ó. O outro é Jesus, é a graça. Só existem esses dois caminhos. Quando você escolhe o caminho certo, da misericórdia, as coisas começam a revolucionar na sua vida. Quem está doente, ele é curado. Por quê? Porque entendeu a vontade de Deus. A célula multiplica, por quê? Porque consegue ouvir o Espírito, porque está quebrado, não tem mais vontade própria. Consegue entender isso, meu querido? Sabe, eu pego minha filha, e a minha filha, ela não tem muita escolha. Ela tem que ir onde eu vou. Se eu vou no shopping, ela vai junto. Se eu vou na casa da minha sogra, ela vai junto. Por que ela não tem muita escolha? Porque ela é dependente de mim. Ela não sabe ligar o carro ainda e ela só tem 1 ano e 2 meses.
Sabe o que acontece com a minha filha? Ela está aonde o pai dela queria que ela estivesse. Você é assim com Deus? Você está onde o seu pai, olha para mim, queria que você estivesse? Porque se você estiver lá, olha para mim aqui, ó, você vai experimentar da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não tem como, é impossível. É impossível estar dentro da vontade de Deus e não experimentar da graça. Adriano, mas você acabou de dizer no começo da palavra que na história diz que cristãos eram colocados nas arenas para os leões comer. Isso é graça? Responde para mim, isso é graça? É graça? É graça. Por quê, Adriano? Porque a palavra de Deus diz que aquilo que você dá aqui na terra, você vai experimentar muito mais lá. Eles deram a própria vida. Quando eles chegarem diante de Deus, eles vão ter uma recompensa violentíssima. Consegue entender isso? Olha para mim aqui, ó. Pouco importa os seus 70, 80 anos que você está vivendo aqui. O que vale muito mais é a eternidade. O que vai durar a eternidade. Onde você vai passar a eternidade? É isso que importa. Você vai passar com Deus, você vai passar com o capeta. Você vai passar nas nações, você vai passar reinando com o Senhor Jesus. É isso que importa. Você está me ouvindo? Graça não é ser rico. Não é ter muito dinheiro. Não é nunca passar por tribulação. Graça é ser treinado e cumprir o que Deus tem para mim. E por isso eu vou fazer a vontade dEle. E quando chegar lá, eu vou estar com Ele. É isso que é graça, é isso que importa. 70 anos vão passar voando, meu querido. Abre sua Bíblia em Lucas 15. Sabe, existe uma história na Bíblia que nós vamos ler. E ela fala de um pai e 2 filhos. E ela é muito boa para exemplificar a igreja. Abre sua Bíblia em Lucas 15, 11. Eu vou ler bastante, por isso eu preciso da sua atenção. Amém? Posso contar com sua atenção? Olha o que está escrito aí. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias. Aumenta um pouquinho o microfone para mim, por favor. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e fora achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegarmos com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desprezou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, meu querido, essa parábola, ela tem muitas facetas. Essa parábola, ela tem muitas faces, né? Ela conta de um pai que tinha 2 filhos. E sabe de uma coisa? Você pode enxergar nessa parábola? Nenhum dos 2 filhos conhecia o pai que tinha. Nenhum dos 2 filhos sabia quem era o pai deles. Eram filhos, talvez conviveram com o pai dezenas de anos, não diz a idade, também era uma parábola. Mas eles não sabiam quem era o seu pai. Eles viviam debaixo da casa do pai e não sabiam onde estavam vivendo. Consegue entender? O primeiro, ele não conhecia o pai. Por quê? Porque ele chegou e pediu para o pai: pai, me dá minha parte da herança que eu quero aproveitar. Mas por quê? Por quê? Aproveita a vida na casa do pai. Não conhecia o pai. Ele não sabia que o pai era um pai de amor, pai misericordioso, que ele não ia impedir o filho. E o outro vivia debaixo da casa do pai, vivia ao lado do pai todos os dias. Mas a palavra de Deus diz ali que ele nunca pegou um cabrito para se alegrar com os amigos. Entende? Ele nunca entendeu que o pai era pai dele, que ele podia pegar o que ele quisesse, era dele. O que era do pai era dele. A palavra de Deus diz que todos nós viemos de Deus e vamos voltar para Ele. Talvez você hoje está aqui, olha para mim aqui, ó, tô quase terminando com você. E você é uma pessoa que vem aqui todo sábado, está na célula todo sábado, toda quinta aqui na nossa oração. Mas você talvez é como aquele filho, não desfruta daquilo que o pai tem para você. Não desfruta da graça, da misericórdia que o pai tem para você. Vive uma vida oprimida, deprimente. Por quê? Porque ainda não apropriou daquilo que o pai tem para você. Você consegue entender isso? Você consegue imaginar o que Deus tem? Ou não? Tem alguém aqui que o pai tem uma salinha, um escritório na casa? Não, né? Nós somos tudo pobre. Eu também não tenho. Mas imagina o pai que tem um escritório, aí você entra lá e vê muitas coisas, muitos livros, uma mesa e fala: isso aqui é do meu pai. Eu te pergunto, se você entrasse nessa salinha de Deus, o que você veria lá? Doença? Quantos acham que veriam doença nessa sala de Deus? Depressão? Pecado? Morte? Não acredito. Eu acredito que se eu entrasse nessa sala de Deus, eu ia ver alegria. Eu ia ver santidade. Eu ia ver amor. Prosperidade. Saúde. Você não crê que veria isso também? Pois é, o pai tem isso para você. Está lá. Talvez você é esse. Vem aqui todo sábado. Todo sábado. Mas sai daqui e volta para o pecado. Por quê? Sabe por quê? Eu vou te contar. Porque você ainda não sabe o que o pai tem para você.
Você acha que o pecado é gostoso. Você acha que o pecado dá prazer. Você acha que o pecado é algo... é o êxtase da vida. Falava com um rapaz esses dias, ele falou para mim assim, eu preciso aproveitar, eu tenho 19 anos. Vou pegar muita mulher. Eu não falei nada, né? Porque ele não é crente. Mas eu pensei comigo, ele ainda não sabe o que é prazer de verdade. Porque o prazer é desfrutar de Deus. Prazer é desfrutar da presença de Deus. Eu poderia ficar horas desfrutando de Deus. Mas o pecado não tem muita graça, logo acaba. Tem um rapaz que eu conheço que ele fala assim, Adriano, eu não aguento mais minha vida. Ele não é crente. Preciso parar de viver o que eu vivo. Eu falei para ele, rapaz, vem para a igreja comigo então. Ele falou, não, cara. Eu falei, sabe por que ele falou não? Porque ele ainda não conhece Deus. Quem conhece o Deus não quer mais o pecado, não é porque não pode, meu querido. Porque você conheceu a fonte de prazer inesgotável. Sabe qual que eram os problemas daqueles jovens? Os 2 filhos, que não são os 2 filhos de Francisco. Olha para mim aqui. Não converse. Vou chamar a equipe de louvor aqui. Sabe por que aqueles pais, sabe por que aqueles filhos, perdão, eles não conheciam o pai? São 5 coisas que eu queria falar com você. A primeira coisa é que eles não conheciam o amor do pai. Eles não conheciam o amor de Deus. Sabe, é claro que a simbologia dessa parábola é isso. Aquele homem é Deus. Aqueles 2 filhos, eles são 2 classes de pessoas que se relacionam com Deus. 2 tipos de filhos que Deus tem. E sabe qual que é o problema de muito crente? Ele não conhece o amor de Deus. Sabe por que olha aqui para mim. Sabe por que muita gente conscientemente larga o propósito de Deus para ir namorar? Eu vou te contar, não é por causa do pecado, é por causa do prazer. Muitos são, mas tem muita gente que não acredita que Deus é tão amoroso que vai te dar uma esposa santa, linda, vai te dar um marido, um homem de Deus capaz, não acredita. Ele tem que ficar com o primeiro sem vergonha que aparece na frente, com a primeira safada que aparece na frente. Por que muitos fazem isso? É porque eles duvidam do amor de Deus, duvidam que Deus é amor, que Deus ele tem para eles, antes de tudo, uma atitude amorosa. Duvidam disso, muitos duvidam, estão aqui todo sábado me ouvindo pregar, mas ao sair daqui, eles entram em crise, porque não sabem se Deus verdadeiramente os ama o suficiente. Mas a palavra de Deus diz que aquele que não poupou nem o seu próprio filho, não lhe dará todas as outras coisas. É quantos que não conhecem o amor de Deus? Aqueles 2 filhos não conheciam. Um não acreditava que o pai o amava tanto que ele podia aproveitar a vida dele. E o outro não acreditava que o pai o amava tanto que daria as coisas para ele mesmo ali. Não acreditava. Eles não conheciam o pai de amor. Olha para mim. Segundo ponto. Além de não conhecer o amor do pai, além de não saber quem o pai deles era, um pai amoroso,
eles achavam que o pai deles não os olhava com olhos de amor. Uma coisa é você ter o pai amoroso. Outra coisa é esse amor estar meio baqueado porque você é um filho mau. Deus não é assim, meu querido. Olha para mim aqui. Deus te olha com os olhos de amor. Deus te olha com olhos de amor. Mas Adriano, eu pequei. Tenho certeza que lá do céu Deus está falando, vai sair do pecado. Vai largar. Você vai conseguir, meu filho. Você vai vencer. Você vai vencer. Mas muitos acham na verdade que Deus está com um raio na mão, preparado para te fulminar. Eles não conheceram o Pai amoroso. Por isso vive oprimido. Olha para mim aqui, sabe por que talvez você é depressivo e oprimido? Porque você não conheceu o amor de Deus. O dia que você tiver revelação do amor de Deus, o amor do mundo não vale nada. O amor do mundo vai ser lixo, porque tem alguém que te amou a ponto de dar o seu filho por você. Você pode não ter pai natural. Você pode ter uma mãe que te largou. Mas existe um Deus que deu o seu filho para morrer por você. O amor de Deus tem nome, chama cruz. 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 Talvez você já viveu um amor que não foi correspondido. Deus está vivendo isso talvez com você. Ele te ama tanto, mas você às vezes menospreza o amor dele. Você coloca o amor de Deus dentro de uma caixinha, pensando que, mas Deus só vai fazer se, Deus não vai fazer se nada. Ele já te ama o suficiente para fazer tudo. Presta atenção no que eu tenho para te dizer, líder de célula. Olha para mim aqui, quantos líderes tem aqui nessa noite? Olha para mim que eu vou te dizer algo muito sério. No meio desse ano nós temos o alvo de multiplicar ou abrir microcélula em todas as células. Mas Deus me livre de levantar jovens que não amam a Deus. Por quê? Porque vai viver uma vida destruída. Vai liderar um monte de gente, vai ser pesado. Todo sábado levantar da sua cama vai dar um peso, a angústia, falar, tem que ir para aquele lugar de novo. Por quê? Porque não é apaixonado, não ama a Deus. Mas Deus nesses dias está falando que Ele vai levantar uma geração apaixonada aqui. Deus vai levantar jovens que amam a Ele e vão desfrutar do amor dEle. Eu não estou muito preocupado se você lidera 1 ou 500. Mas eu me preocupo muito com o amor que você tem por Deus. Terceiro ponto. Os dois tinham um problema. Eles não sabiam como que deveria ser o relacionamento com Deus, com o Pai. Mas tinha um, que era o filho mais velho, que ele achava que o relacionamento dele com Deus, com o Pai, era a base de troca. No entanto, o que ele diz lá no finalzinho do capítulo? Perdão, da parábola. Ele fala, Pai, eu que nunca transgredi nenhuma das suas leis, e o Senhor nunca me deu um cabrito? Oh, peraí, quem disse que seguir as leis era a moeda de troca para desfrutar daquilo que o Pai tinha? Não sabia, ele pensava que quanto melhor ele fosse, mais o Pai daria. Quanto mais
bonzinho, mais o pai dá. O dia que você tentar negociar com Deus, eu quero te dar uma notícia: perdeu. Deus não negocia nada. Com Deus só existe um caminho para ganhar as coisas: a graça. A graça. Entrar nessa graça com ousadia. Você está me ouvindo aqui? Você está me ouvindo nessa noite? Quarto ponto. O filho mais velho, ele queria justiça. Quando o filho voltou, ele queria que o pai repreendesse ele. Desse uma dura, né? Uma surra. Ah, agora você voltou, então você vai tomar uma surra. Olha para mim aqui. Quantos querem a misericórdia de Deus sobre as suas vidas? Levante sua mão com genuinidade. Pois existe um caminho. Para você ganhar a misericórdia de Deus na sua vida, você precisa exercer a misericórdia de Deus. Você está entendendo? Quando você ora para que Deus faça justiça, Deus executa a justiça. Só que a justiça de Deus é para todo aquele que não merece. Se você se acha merecedor, fala: Deus, eu sou íntegro, santo, semideus, pode executar justiça aqui, ó. Passa sua mão batendo em todos aqueles malfeitores da célula. Talvez você nesses dias, líder, tenha orado pelos membros da sua célula, tenha falado: Deus, pesa a mão, pesa a mão, pesa a mão. E aí quando você ora pela sua vida, você fala: Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Ah, então é assim. Para você quer misericórdia, para os outros você quer o pesar da mão. Quem ora pesando a mão vai receber o pesar da mão. Mas nesses dias você é alguém que exerce misericórdia. Você é fruto da misericórdia. Você está doente, quer ser curado? Vai orar pelos enfermos, que Deus vai te curar no meio disso. Você está passando... Esse semestre começou na minha vida uma grande dificuldade financeira. Muito grande. Mas olha, não teve uma pessoa que não me pediu oração por prosperidade, que eu não declarei que ia prosperar, que ia avançar, que ia conquistar, que ia ser alguém próximo. Não, Adriano, mas você... E você? E você? Quem cuida de mim é Deus. Eu estou aqui para cuidar da obra dele. Exerce misericórdia. O irmão, ele queria as coisas, mas ele queria justiça. Justiça. Ele achava que ele era bonzinho. Eu nunca transgredi uma lei. Acho que o pai olhou e falou: rapaz, não fala besteira. Já viu dois irmãos quando brigam e falam: mãe, ele mentiu. Eu nunca menti para a senhora. Talvez a mãe fala: fala besteira, rapaz. Olha para mim aqui. E quinto e último. Nenhum dos dois, principalmente o filho mais velho, ele não enxergava a casa dele como casa dele. O que significa isso? O pai, ele estava feliz, sabe por quê? Porque um filho que estava morto reviveu. Quantos não ficariam felizes, irmão? Ah, mas ele gastou metade da herança, mas... Perdão a palavra, mas que se dane. O importante é que ele voltou. É meu filho, teu irmão. Só que o outro estava lá: não, mas ele fez isso, gastou com as meretrizes. Não importa, ele voltou. Ele voltou.
olha para mim aqui. Você quer experimentar da graça, da misericórdia de Deus? Você quer experimentar da graça poderosa de Deus? Cadê a sua célula? Cadê membro a membro da sua célula? Cadê eles? Cadê aqueles que não sabem onde estão agora? Talvez sábado à noite estão envolvidos em baladas, destruindo sua vida. Porque não tem gente que foi lá. Não tem gente que enxergou como família. Falou, é meu irmão que está lá, ó. Não é qualquer um. É gente que Deus deu para andar comigo. É gente que Deus colocou na mesma família que eu. Eu já vi gente falar assim, não, o que importa é que eu estou aqui. Não é isso que importa, que todos aqueles que Deus nos deu estejam na casa de misericórdia. Cadê, meu querido? Onde estão esses? Cadê líder de célula? Cadê? Cadê seus membros? Cadê? Eu te pergunto, você está chorando nesses dias por cada um? Por cada filho que Deus tem te dado, anjo da guarda. Ou você tem cumprido só um papel? Esses dias eu ouvi no YouTube um cara falando mal da igreja. Ele falava assim que a igreja só queria manipular ele. Que a igreja falava que estavam juntos, que amava, mas na hora que ele precisou, a igreja não estava lá. Sabe, eu sei que não é razão para isso, mas eu me pergunto, será que estamos? Será que nós estamos lá mesmo? Ou será que aquele maluco estava falando a verdade? Será que você que é anjo da guarda só tem cumprido uma função? Ou você está lá mesmo? Porque você enxergou que um irmão, filho do mesmo pai que é Deus, se perdeu no mundo. Agora ele precisa de alguém para amar, para ir atrás, para pagar o preço de oração, de clamor. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos para uma conferência semana que vem. Nós temos 178 jovens nas células. Sabe, eu não sei você, mas me dói quando eu não sei se todos vão. Por quê, Adriano? Talvez tenha uns ou outros que tudo bem, que vão viajar talvez, que não vão estar aqui. Mas é uma minoria de 3, 4. A maioria não vai, sabe por que não vai? Porque não teve gente que falou, você vai rapaz, eu vou pagar, eu vou dar um jeito, eu vou te carregar no colo se precisar. Mas Deus vai falar com você naquele lugar. Cadê os líderes de célula? Deus chamou para conduzir em famílias. Que Deus chamou para conduzir gente ao mover de Deus. Cadê nessa hora o choro? Cadê nessa hora as lágrimas clamando? Deus, faz um milagre. Faz um milagre, o Senhor me deu 10. Os 10 vão estar lá. O Senhor me deu os 10 vão estar na célula, os 10 vão romper, os 10 vão fazer maturidade, os 10 vão crescer, vão se tornar homens e mulheres de Deus. Do que depender de mim, a minha família vai avançar. Sabe por que nós não experimentamos a misericórdia? Porque nós não conhecemos Deus. Você fica se limitando a você. Oh, Jesus Cristo. Mas nessa noite, o Espírito Santo vai mudar essa realidade em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo há de abrir os nossos olhos. Feche seus olhos onde você está.